Meus irmãos, estamos caminhando hoje no nosso último passo da nossa série Evangélicos sem o Evangelho. E esse é o nosso último encontro. Eu já estou sentindo saudade desse tema, viu, pastor Vinícius? Já estou sentindo saudade desse tema. Um tema muito propício, muito bom para a gente refletir, nós como igreja, tá, irmãos? O propósito é exatamente trazer algo que você e eu estejamos trabalhando e refletindo sobre essas coisas, para que Deus, na sua graça, nos torne crentes melhores. Esse é o nosso propósito. E hoje o nosso texto está lá no Novo Testamento, portanto, em 1 Timóteo capítulo 4, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia nesse texto, por favor. 1 Timóteo capítulo 4. Enquanto você abre, eu quero tecer algumas observações iniciais aqui no início de nossa mensagem. Temos trabalhado sobre esse tema, dessa série, Evangélicos sem o Evangelho. E durante esse período nós trabalhamos alguns temas. O primeiro deles foi sobre a falsa pregação, mostrando que muitas vezes a falsa pregação tem uma característica legalista, um evangelho que apenas conduz o homem à prosperidade financeira, uma teologia que é a teologia coach, que não dá aí a devida ênfase à consciência do pecado, e tornando o homem muitas vezes autor dos seus próprios sucessos que eles planejam. E estudamos também, trabalhando o tema Deus não te falou, sobre o ministério do Espírito Santo, como o Espírito Santo trabalha convencendo-nos dos nossos erros, dos nossos pecados, e assim nos fazendo crescer e nos capacitando para a obra do Senhor. Esta é a função de fato do Espírito Santo, e não trazendo, quem sabe, revelações que não dizem nada a respeito a essas verdades preciosas. Trabalhamos no último domingo, através do pastor Vinícius, sobre o abuso espiritual. Hoje, dentro do seio evangélico, homens que são quantas vezes dominadores, autoritários, numa cultura de prestação de conta, de subserviência, tá? E quantas vezes, numa visão distorcida daquilo que de fato deve ser uma liderança cristã, ou uma vida cristã que realmente honre e glorifique ao nome do Senhor. E eu quero convidá-los hoje a nós caminharmos, então, neste nosso último encontro que nós nos propomos. Porque segmentos religiosos hoje têm se tomado caminhos, e quantas vezes caminhos escabrosos, enganando dezenas de milhares de pessoas nos nossos dias, e eu e você precisamos refletir algumas questões importantes. E, portanto, eu quero convidá-los a lermos esse texto de forma conjunta, todo o capítulo 4, então, de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, todo este capítulo. Leiamos juntos, então. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas,
exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Pai, nós dependemos da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus, dá-nos entendimento da verdade do Senhor. A mim, ó Deus, dá-me palavra fácil para expor esse texto da Escritura. E dá-me, ó Deus, cada dia consciência da necessidade de fidelidade à tua palavra. E assim, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa usar essa palavra a partir da sua leitura, a fim de aplicá-la aos corações nesta noite. A esses, ó Deus, que estão aqui na casa do Senhor, aqueles que nos acompanham pelas mídias também, aqueles que nos ouvirão no dia de amanhã, enfim, ó Deus, nós oramos por eles, para que cada um, ó Deus, compreenda do Senhor a verdade, e sejam, ó Deus, levados a, de forma submissa, colocar diante do Senhor, a fim de corrigir aquilo que for necessário, seja corrigido, e depender do Senhor e servir ao Senhor, Deus, com integridade. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta a Timóteo, e o propósito dele, na verdade, era combater heresias que, no seu tempo, como exemplo, o gnosticismo, que dizia que Jesus Cristo é apenas um ser iluminado, mas não o único mediador entre Deus e os homens, e também afirmavam ter acesso a um conhecimento, que é gnosis, que é um conhecimento secreto que os levaria à salvação, com uma independência, portanto, de Cristo Jesus. Também negavam os prazeres, os usufruídos do corpo, uma vez que a influência grega de fato mostra que o corpo é mau, mas o espírito é bom, e isso precisava ser ajustado. Portanto, meus irmãos, Timóteo, ele deveria ser esse instrumento de Deus neste momento, e Paulo escreve para trabalhar isso, e principalmente no capítulo 4, agora ele vai trabalhar principalmente uma declaração de fé que ele faz no final do capítulo 3, e é isso que nós vamos observar aqui logo no início. Eu queria que você observasse aí na sua Bíblia, e eu quero ler a partir do verso 14 do capítulo 3, porque quando você olha o capítulo 4, quando Paulo diz assim, ora, ele nos convida a olhar para trás, para a sequência do texto, o contexto bem próximo, e podermos entender o que Paulo queria trabalhar aqui na sequência, portanto, nesse capítulo 4. Então, a partir do verso 14, do capítulo 3, só para que a gente pegue aí o pleno contexto, que diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente,
grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Percebemos que com isso, então, o capítulo 4, ele é introduzido por Paulo para mostrar ao seu filho Timóteo quanto aos perigos que rondam a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando falamos de igreja, não estamos falando de instituição, e mais precisamente não instituição presbiteriana do Brasil, mas falando de igreja do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que nesses tempos, como temos trabalhado esse tema evangélico sem evangelho, a gente tem observado muitas igrejas centradas em personalidades, igrejas centradas em homens, portanto, muitas vezes antropocêntrica, com um viés evangélico, mas muito antropocêntricas, igrejas centradas em caráter extremamente denominacional e, portanto, acabam sendo sectaristas, no sentido mais estrito que se aplica a um seguidor de uma seita. A seita está plenamente correta e, portanto, é só ele e mais ninguém, tá? Ou só ela e mais ninguém, uma visão muito estreita, muito intolerante, quantas vezes até intransigente em relação a outros grupos religiosos. Igrejas muitas vezes centradas em pragmatismos ou legalismos, achismos, enfim. Igrejas quantas vezes fundamentadas em eventos e, por fim, igrejas que não estão fundamentadas numa sólida confissão, como Pedro fez naquela oportunidade, quando Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é Deus. E eu quero convidá-lo nessa noite, então, a gente trabalhar esse tema, a igreja centrada no Evangelho. Igreja centrada no Evangelho. Se você quiser acompanhar do verso do seu boletim, você tem aí as divisões que queremos trabalhar aqui nesse texto, portanto, no capítulo 4. Meus irmãos, uma igreja centrada no Evangelho, e entenda-se Evangelho, não tem Evangelho sem Jesus Cristo, portanto, Jesus Cristo é a essência do Evangelho, portanto, a personificação do Evangelho. Não há Evangelho sem Jesus Cristo. Então, igreja centrada no Evangelho. A primeira coisa que nós observamos aqui, que Paulo fala a Timóteo, é que a igreja centrada no Evangelho é uma igreja que enfrenta, quantas vezes, as heresias, mas com a pregação da verdade, com a exposição da verdade. E a primeira coisa que a gente observa aqui, que Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo: Timóteo, o Espírito afirma expressamente, o Espírito afirma, convicção plena, daquilo que o Espírito Santo de Deus havia mostrado a Paulo, havia revelado a Paulo. Diz assim: olha, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente, isso aqui não é uma ideia minha, não é alguma coisa que eu ouvi aí fora, não é alguma coisa que de repente eu acabei sonhando e estou tomando isso como palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que me revelou essas coisas. E ele diz que nos últimos tempos, mas que últimos tempos são esses? Por que Paulo está falando de últimos tempos para Timóteo? Timóteo haveria de enfrentar situações dessa, mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo também, em todo o seu tempo, que são chamados os últimos tempos da igreja, portanto nós haveremos e haveremos, e outros irmãos haverão de enfrentar nesses últimos tempos o que ele expressa aqui. E ele diz: portanto, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia com que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E ele vai descrevendo como se manifestam então estes enganadores, aqueles que, como expressa então o texto, abandonarão a doutrina da palavra de Deus, ou os apóstatas, aqueles que apostatam da fé. Paulo não está falando de perca de salvação, mas daqueles que apostatam da declaração de fé, daquele que é a suma da nossa fé, das verdades
que são bíblicas, portanto, verdades preciosas, aqueles que conheceram, de certa forma, algum aspecto dessa verdade e abandonam tudo isso. Então, Paulo está dizendo assim, olha, você vai enfrentar isso, e nos últimos dias, essa é uma realidade que a igreja haverá de enfrentar. Meus irmãos, o que temos visto, portanto, no tempo não é nada mais, nada menos de que um desvirtuamento nos nossos dias, do abandono de muitos, do peso de uma submissão, o peso de uma submissão ao verdadeiro evangelho em prol de um pragmatismo, de uma disposição do ser humano de não estar debaixo da ordem plena do Senhor Jesus Cristo, portanto, da verdade da sua palavra. E então o apóstolo Paulo expressa para Timóteo aqui, diz, olha, aqueles que proíbem o casamento, ou exigem abstinência de alimentos, e ele diz, Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Paulo está dizendo assim, olha, a hipocrisia desses homens é tanta que Deus fez isso para o homem, e muitas vezes o homem está tirando esses privilégios dos homens em função da sua hipocrisia com que conduzem, portanto, como liderança no nosso tempo. E Paulo diz assim, olha, o mínimo ou o máximo que nós podemos fazer é sermos gratos ao Senhor por isso. O único pagamento que nós podemos dar a Deus é a gratidão por aquilo que Ele nos dá para o nosso deleite. Deus criou o casamento para ser bênção na vida dos homens. Deus criou os alimentos para que nós pudéssemos sustentar pelos alimentos. E Paulo está dizendo assim, olha, nos últimos tempos é muita hipocrisia daqueles que proíbem aquilo que Deus criou, para você dizer assim, Senhor, muito obrigado. E vou desfrutar da minha vida de casado, eu vou desfrutar dos alimentos que o Senhor tem preparado para a minha manutenção. Queridos, o que os efésios, na verdade, os crentes, que Timóteo era um pastor em Éfeso, e é interessante que os efésios haviam sucumbido a um ensino, que era chamado um ensino então helenístico, de que uma vez que o mundo material era perverso, então o que eles diziam? A pessoa, portanto, ela precisava, se ela era uma pessoa espiritualizada, ela deveria evitar tudo aquilo que era material. Eis aí as razões, quantas vezes, das proibições. E a resposta de Timóteo às heresias era, de fato, tornar o verdadeiro evangelho conhecido, onde Cristo, portanto, vem libertar de todos esses julgos humanos, para que o homem possa, de fato, ser livre, para desfrutar do que Deus tem para a sua vida. E aí nós voltamos, eu queria chamar a sua atenção aqui para o versículo 16 do capítulo anterior, que foi então o capítulo 3, que ele então expressa para Timóteo, que é um dos belos textos da cristologia bíblica que nós encontramos aqui no Novo Testamento. E então, olha como ele diz, aquele que foi manifestado na carne, uma referência à encarnação de Jesus, mostrando que Jesus sempre existiu e, portanto, agora manifestado em carne, deixando clara a existência de Cristo desde outrora. Segundo ele diz, foi justificado em espírito. Esse texto essa expressão pode ser entendida, então, como aquele que foi justificado por intermédio do Espírito Santo de Deus, ou seja, Cristo ressuscitou dos mortos por meio do Espírito, e é isso que a palavra de Deus diz, ressuscitando dentre os mortos, portanto, foi justificado em Espírito. Terceira expressão, contemplado por anjos, uma referência então à ascensão de Jesus, quando então os anjos recebem ao Senhor. Pregado entre os gentios, uma referência clara ao evangelho que deveria ser pregado e como foi pregado, sem distinção, portanto, para todos os povos, e essa foi sempre a mensagem do Senhor, e, portanto, para dizer assim, não é apenas para os judeus, portanto, é também para os gentios. E a outra expressão que ele usa, crido no mundo, uma referência à exaltação, uma consequente produção dos frutos, onde foi pregado o evangelho com fidelidade, e os resultados vinham, e, portanto, crido no mundo, e sempre o será.
E em último lugar ele diz, e recebido na glória, uma referência então à exaltação de Cristo na glória eterna. E aí então Paulo fecha esse versículo 16, que é um versículo precioso, para que Timóteo pudesse zelar ao falar para a igreja do seu tempo, para o seu povo, para os seus fiéis, de uma verdade que deveria ser o verdadeiro fundamento da sua caminhada cristã, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, Paulo então expressa logo a seguir, no capítulo 4, dizendo, olha, se você fizer isso, você expor essas verdades, você será considerado então um bom ministro de Cristo Jesus. Você será considerado um bom ministro de Cristo Jesus. Isso é, o parâmetro para a sua vida é o próprio Senhor da igreja. Timóteo deveria ter então o serviçal de Cristo, ele não deveria fazer por conta própria, mas por causa de Cristo Jesus. Não para atender simplesmente às expectativas, os anseios daqueles que o ouviam, mas para que ele pudesse combater uma heresia por meio de uma verdade preciosa, que era a exposição dessa cristologia que nós encontramos aqui no versículo 16. A boa doutrina que Paulo diz para Timóteo, a boa doutrina que você tem seguido, que você tem sido persistente nessa doutrina. Meus irmãos, a igreja precisa estar centralizada na Escritura e somente nela. Esse, meus irmãos, é um dos legados da reforma, sola Escritura, só a Escritura. Precisamos ser fiéis a esta verdade, custe o que custar. Custe o que custar. E assim, Timóteo ia rechaçar todo o tipo de heresia que quisesse vir por causa da verdade ou através da verdade do Senhor Jesus Cristo. E aí, com esta expressão, o que Timóteo haveria de fazer? Jesus Cristo só. Não Jesus Cristo mais obras, não Jesus Cristo mais Maria, não Jesus Cristo mais o nosso ativismo religioso, não Jesus Cristo mais a minha denominação, não, somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. O Evangelho, a igreja precisa estar centralizada no Evangelho. E quando ela está centralizada no Evangelho, ela enfrenta suas heresias com a pregação da verdade. Timóteo precisava fazer isso. E é desta forma que Timóteo ia desenvolver na sua igreja um verdadeiro senso de dependência de Deus. E ele vai falar muito disso aqui agora, quando Paulo fala de Timóteo desenvolver uma vida piedosa. Não existe piedade sem doutrina, não existe piedade sem verdade bíblica, não existe piedade sem um cristianismo centralizado, portanto, em Cristo. Mas o texto continua mostrando para nós que uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que ela solidifica-se no ensino de uma vida piedosa. E aqui então Paulo passa a partir do versículo 7, a trabalhar algo interessante. Porque até o capítulo 6, quando Paulo diz, o versículo 6 ele diz, expondo estas coisas aos irmãos, Paulo exatamente fazia referência à verdade que antecede a este parágrafo. Expondo essas coisas, você vai ser um bom serviçal de Cristo, um bom ministro de Cristo, um bom diácono de Cristo, nesse serviço de Cristo, alimentado pela palavra da fé e da boa doutrina. E então o versículo 7, ele começa então dizendo, através de uma adversativa, mas, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo vai trabalhar aqui com Timóteo, para que Timóteo, portanto, exercite agora na piedade. Piedade não significa ter compaixão de alguém. Não, nesse contexto, não é ter compaixão de alguém, mas o contexto mostra para nós que ser piedoso é ter um coração dócil, voltado para Deus, um coração atento à voz do Senhor,
um coração que está atento àquilo que Deus faz, como por exemplo, os profetas dizem, Senhor, fala que eu estou te ouvindo, estou pronto para te ouvir, como Samuel pôde dizer ainda da sua infância, fala Senhor, que o teu servo ouve, depois que Eli lhe traz a orientação. E portanto, meus irmãos, piedade é uma vida atenta à palavra do Senhor, cultiva uma vida de oração, uma vida que se volte de fato para o verdadeiro evangelho. E portanto não tem verdadeiro evangelho sem o estudo das Escrituras, sem você se voltar para a Escritura. E é nessa transição então que Paulo usa esse mais, essa adversativa, para ele contrapor ao verso anterior. Você tem seguido a sã doutrina, todavia, se você tem seguido a sã doutrina, então, todavia rejeita essas fábulas. O que ele quis dizer com essas fábulas? As fábulas, na verdade, eram histórias curtas, histórias, na verdade, que geralmente eram protagonizadas aí por animais humanizados, para que então pudesse, dessa forma, ensinar uma verdade moral ou uma lição de vida, mas não tinha nada a ver com evangelho. E então, possivelmente Timóteo conhecendo o seu tempo, ele diz assim, isso nada tem a ver com o evangelho, Timóteo. Então, cuidado com essas historinhas que surgem por aí, com um tom de verdade, mas não é o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, por que Paulo expressa para Timóteo assim, Timóteo, exercita-te na piedade? E aí ele vai então no versículo 8, trabalhar esta ideia do exercício físico, quando ele diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. E há uma coisa que nós percebemos no nosso tempo, nós vivemos uma era muito do culto ao corpo, a indústria da performance do corpo humano. O contexto também era um contexto de Olimpíadas gregas, e portanto daqueles que participavam, precisavam sempre estar correndo, estar com o seu corpo sempre muito bem trabalhado. E Paulo usa esse contexto aqui para dizer assim, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso. Por que Paulo expressa que é pouco proveitoso o exercício físico? É interessante que nos nossos dias, cada esquina que você vai, parece que surge uma nova academia para essa indústria do corpo. Se as pessoas procurassem a indústria do corpo como, ou melhor, procurasse a indústria do espírito, como se procura a indústria do corpo, o nosso mundo seria diferente. E Paulo então diz assim, olha, a piedade para tudo ela é proveitosa. A vida com Deus, a intimidade com Deus, para tudo ela é proveitosa. Guilherme Hendrickson, falando sobre esse texto, ele chama inclusive de que na verdade as pessoas deveriam abandonar esse lixo. O que é que ele chama de lixo? O cuidado com o corpo? Não, a indústria da performance do corpo, esquecendo na verdade a performance do espírito, trabalhar o espírito da sua vida com Deus. Então deveria ser uma coisa a ser, de certa forma, abandonada, para que não abandonasse o verdadeiro evangelho. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo, na verdade, não estava falando com Timóteo que ele não precisava de cuidar do seu corpo, pelo contrário, e nós vamos ver isso. Uma das coisas que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, olha, ensina essas coisas, cuida disso, porque a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa, não de um pódio onde você recebe a coroação e rapidamente isso esvai, mas ele diz, ela é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ele fala da experiência de ter Cristo agora, de uma certeza que se tem agora, mas aquela certeza que também eu posso olhar para frente e descansar o meu coração nessa verdade, como nós vimos hoje pela manhã no estudo sobre Apocalipse, onde eu posso ter a expectativa, a esperança de onde o Senhor tem preparado, aquele que Deus tem preparado para mim. E olha como que Paulo incisivamente orienta a Timóteo no versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina estas coisas.
E a palavra ordenar aqui é exatamente a ideia de exigir, de impor, quase que de obrigar. E é assim que Timóteo precisava fazer. Teria que ser com tal autoridade que as pessoas sentissem como fosse uma obrigação, porque estava sendo exposta por Timóteo. E a gente vai observar isso a partir do versículo 12. Por que na verdade a gente percebe que há essa força de expressão que ele usa? Então, ele estava dizendo assim, olha, não rejeites aquilo que Deus tem criado. Alimenta esse povo com a palavra. Descansa nesse Deus vive, portanto, expõe a genuína verdade da Escritura. Meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, fugir a esta verdade tão preciosa, cuidar da intimidade da igreja com o Senhor. E Timóteo precisava ensinar isso à igreja, não abrir mão disso, pois o verdadeiro evangelho é aquele que expressa verdadeira piedade. Mas o falso evangelho produz a falsa piedade. Por isso Paulo chama de hipócritas, de falsos, daqueles que parecem que são, mas não são. Parece que é, mas não é. Portanto, queridos, esta precisa ser a igreja centrada no evangelho, aquela que ensina, na verdade, a vida piedosa. Isso traz solidez à vida da igreja. Mas em terceiro lugar, e último lugar, uma igreja centrada no evangelho, é uma igreja que desfruta de um cuidado piedoso individualmente. A partir do versículo 12, observe o texto. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Aqui então é como se Paulo perguntasse para Timóteo assim, Timóteo, você tem sido piedoso? É como se Paulo voltasse para Timóteo e falasse assim, Timóteo, eu quero saber de você esta verdade. Você de fato tem sido um homem piedoso ou você tem sido, na verdade, um malfeitor, um malvado, algo dessa natureza, desumano, enfim. Eu quero saber se você tem sido. É por isso que Paulo diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Porque depois ele vai dizer assim, ó, tem cuidado de ti mesmo, exercita-te nessa verdade. Timóteo tinha, segundo alguns comentaristas aliás, ele tinha entre os 30 a 35 anos de vida nesse período. A maioria das ovelhas, quem sabe, de Paulo, de Timóteo, eram pessoas mais maduras. Mas Timóteo precisava desenvolver uma vida piedosa de tal forma que expressasse então a sua maturidade a despeito da sua idade, desenvolvendo assim a sua retidão espiritual e desta forma então conquistando aqueles a quem ele ensinava. E portanto, Paulo diz assim, olha, ninguém despreze, mas para que as pessoas não te desprezem, Timóteo, você não pode ser hipócrita, você não pode ser falso, você tem que ser piedoso. É por isso que Paulo diz assim, Timóteo, exercita-se você na piedade. Ele deveria conquistar o respeito não apenas por causa da sua função, mas por causa da sua vida com Deus. De ser um homem sábio, um homem dedicado, de fato que ouvia a voz do Senhor e submetia à voz do Senhor. Há uma outra versão que diz, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aqui tem 5 questões que Paulo fala para Timóteo, que é importante que eu e você observemos isso. Timóteo, a igreja, de fato, para ela desfrutar desta piedade conjunta, individualmente, a gente precisa ser assim. E ele diz que você possa, então, ser um exemplo na palavra. Quando Paulo diz exemplo da palavra, o que Paulo queria dizer para Timóteo? Ele diz, Timóteo, você na sua conversa, você tem que demonstrar quem você é. A sua fala não pode contradizer aquilo que você prega. E meus irmãos, aqui a gente já começa a trazer alguma aplicação para a nossa vida. Lembrando aqui, então, da fala de Paulo a Timóteo. Como é que tem sido a nossa conversa aí fora?
Como que as pessoas da nossa roda de conversa faz a leitura de quem nós somos? Nós conhecemos as pessoas pela forma com que elas falam. Mas nós conhecemos as pessoas também pela sua conduta. E é isso que Paulo diz para Timóteo. Seja exemplo dos fiéis na palavra e no procedimento, na conduta, nos costumes, nos hábitos, no modo de tratar as pessoas. E aqui a gente poderia fazer uma lista enorme da forma com que nós tratamos a nossa esposa, como nós tratamos o marido, como tratamos os irmãos, como tratamos alguém ao nosso lado, como tratamos alguém no nosso trabalho, como eu trato o meu chefe, como eu me relaciono com ele, como eu trato o meu vizinho. Na conduta, Timóteo, precisa fazer diferença. Timóteo era um homem jovem, era um jovem, e ele precisava ser exemplo desta conduta. E a pergunta que nós já precisamos fazer para nós: como está a nossa conduta? Como é que nós estamos reagindo no nosso trabalho? Como nós estamos nos portando no nosso relacionamento em casa? Como você que é namorado ou namorada, como é que você está se comportando no seu namoro? Como as pessoas veem isso na sua faculdade? Enfim, como está a nossa conduta? E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, as pessoas precisam conhecer você pela conduta. Os vizinhos precisam te conhecer. Os vizinhos precisam saber que você é um pastor que paga bem as suas contas. Irmãos, é triste aqui nesse aspecto. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Quantas vezes? Hoje nós compramos muito pelo cartão de crédito e vamos fracionar isso. As pessoas não precisam nem saber quem é que nós somos. Tendo um cartão está tudo bem. Nós já viramos um número, né? E quando você tinha que fazer aquele cadastro e fazer um carnezinho e tal, quando você tinha que preencher tudo, o que o senhor faz na vida? Dá vontade de esconder debaixo do banco, né? Falava que era pastor, você olha, infelizmente a gente não vende para pastor aqui e tal. Que triste isso. E Timóteo é admoestado por Paulo, assim, Timóteo, cuida dos seus hábitos, cuida da sua forma de ser, cuida da sua conduta. Crente, cuide da sua conduta. Cuidemos da nossa forma de ser. Não só nós, liderança, cada um, onde você estiver, cuide da sua conduta. Terceiro lugar, ele deveria ser exemplo também no amor. Amor é o apego aos irmãos, o cuidado, a preocupação genuína com o seu próximo, a preocupação com os seus irmãos, a preocupação com as suas ovelhas, como é que ele está lidando com isso? Você precisa demonstrar que de fato ama, e quem ama precisa amar como Cristo amou, um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que sofre para que o outro seja aliviado. Mas ainda, Timóteo, você precisa ser também um exemplo de vida na fé. O que ele dizia com isso? É que o amor em sua relação vertical do exercício do seu dom, da fé que ele tem no Senhor, ele precisava estar conectado de fato àquilo que o Senhor tinha para ele, da sua fé em Cristo Jesus. E por último ele diz, que você seja também um exemplo na pureza. Você precisa estar em completa conformidade em pensamento e ação com a lei moral de Deus. Ah, mas aqui é tranquilo, porque nós já vimos aí os 10 mandamentos para os dias de hoje. Se você não viu ainda, volta lá no YouTube e assiste tudo isso de novo. Timóteo precisava ser exemplo nessa área. De repente você fala assim, pastor, só se Timóteo fosse perfeito, né? Só se fosse perfeito. Não, mas as pessoas iriam observar quem era Timóteo. Vamos observar quem somos nós, imperfeitos, mas reconhecendo a nossa dependência de Deus, e com certeza nesses cuidados, nós erraremos menos do que um crente displicente, do que um líder displicente, de que um líder que acha assim, não importa o que os outros pensem de mim, importante é aquilo que eu sou. Não é isso. Nós precisamos pensar o que as pessoas pensam de mim. Que leitura elas fazem da vida de Timóteo? Como é que esses homens mais velhos iriam respeitar Timóteo se ele não fosse exemplo nessa área?
O Espírito Santo, por meio de Paulo, então, irmãos, não está dizendo a Timóteo: Timóteo, seja perfeito, mas seja modelo de um homem piedoso. Seja modelo de um homem piedoso, isto é, busca uma relação com Deus, que faça diferença no meio das suas ovelhas, no meio da sociedade. E a gente lembra de um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, não é suficiente você ensinar a igreja a ser piedosa, como nós vimos inicialmente. Você precisa ser piedoso. Você não pode, de forma alguma, dizer: faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Mas me segue. Me segue. E Timóteo precisava ser um verdadeiro discipulador daquela igreja. A autoridade de Timóteo seria de fato conquistada e respeitada por levar uma vida piedosa, submissa e temente a Deus. Então, queridos, no verso 13 ao verso 15, Paulo então vai dizer para Timóteo assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura. E é interessante isso aqui, porque essa leitura aqui, a ideia que o texto nos traz, é de uma leitura pública das Escrituras. Não é uma leitura individualizada para ele mesmo. Olha, eu fiz a leitura toda no ano inteiro, então tá bom demais. Não, é que esta leitura precisava ser feita de público, ler a Escritura toda. Então aplica-te à leitura, aplica-te à exortação e ao ensino, instrui, chama a atenção da igreja, cuida disso, discipula, ensina esse povo, faça isso, pregue de fato a palavra, não te faças, e ele então diz, lembra do seu chamado, lembra da sua consagração ao ministério, e diz: olha, não te faças negligentes com o dom que há em ti, não te faças negligente, seja zeloso com o dom que Deus te deu. E aí, Timóteo foi chamado para ser o ministro da palavra, ele precisava de expor a palavra. Com que facilidade, eu não sei se ele o fazia, mas ele foi chamado exatamente para isso. E Deus lhe capacita para fazê-lo. E de repente você pode olhar assim: puxa vida, essa que serve para mim. Eu tenho dons que Deus me deu, e eu estou negligenciando os dons que Deus me deu. Como é que está o uso dos nossos dons? Como é que eu exercito o meu dom se eu ficar em casa? Como é que eu exercito o meu dom se eu não me envolver com a obra de Deus? Ou eu tenho apenas o dom de ouvir, assentado, e depois eu vou para casa, e tá bom, volto domingo que vem de novo, só para eu abastecer aí, né? Para que eu possa vencer na outra semana. Não, a palavra do Senhor quer chamar aqui exatamente que a gente não seja negligente. A vida de Timóteo não poderia ser uma vida negligente quanto ao que Deus lhe tinha dado. E ele diz: olha, isso foi te concedido e, portanto, na sua questão particular, você foi consagrado para o ministério, portanto, não abra mão do seu privilégio e nem da sua responsabilidade de tornar a igreja instruída. Timóteo, cuide da sua vida piedosa para que isso seja uma realidade na sua caminhada cristã. Cuide de você também. Olha o texto, seguindo o texto ainda diz: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. O progresso virá, é só você começar. Põe o seu dom para funcionar. Timóteo, exercita o seu dom, faça-o com piedade, com submissão, com dependência de Deus, e você vai ver o progresso, você vai ver os resultados, e isso vai ser manifesto, as pessoas vão enxergar: puxa vida, Timóteo é uma pessoa extraordinária, olha a vida deste homem aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade. E a pergunta que precisamos fazer é: como está a nossa vida? A gente tem produzido, ou eu tenho sido um crente consumidor? Ou eu tenho apenas consumido algo? Eu preciso me preocupar com isso.
quantos crentes têm se tornado crentes consumidores e não se envolvem com a obra do Senhor? Meus irmãos, não é necessário o suficiente que de vez em quando nós estejamos na casa do Senhor, demos o nosso dízimo com fidelidade, participemos também dos projetos que a igreja tem, mas que não se envolve com a obra do Senhor. Nós precisamos envolver. O nosso dom precisa ser exercitado. Eu preciso cuidar disso. Uma igreja que ela esteja centrada no Evangelho, ela precisa preocupar em colocar isso em prática. Ser o piedoso, aquele que teme ao Senhor, ele submete ao Senhor, ele se envolve com a obra do Senhor. E então Paulo termina no versículo 16, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo vai finalizando aqui então a sua fala dessa área para Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo, mas não esqueça da doutrina. Cuide da sua vida pessoal, mas cuide também da vida espiritual. Cuide daquilo que é a sustentação da igreja, que é a doutrina bíblica. É isso que dá verdadeira sustentação à vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuide da doutrina. Sem esta não há piedade. Doutrina ou piedade sem doutrina acaba sendo apenas um pietismo. Uma vida conduzida para fazer de conta a hipocrisia que Paulo chama a atenção aqui no início do capítulo 4. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, nesta noite. Paulo então fecha dizendo: continua nesses deveres, Timóteo, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo não estava chamando Timóteo, abrindo um parênteses aqui, do salvador da pátria. Paulo não seria o salvador desse povo, ele não estava falando aqui, segundo alguns comentadores, não está falando de salvação eterna. Mas Paulo está expressando aqui nesse texto, quando ele salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, porque a verdade produzida traz libertação em Cristo Jesus e poderia produzir de fato mudança extraordinária na vida desses homens. Não é que ele seria um auto-salvador quando ele dizia salvará a ti mesmo, mas é que ele demonstraria fidelidade àquilo que o Senhor fez na sua vida, e a sua vida piedosa ia produzir frutos. Deus ia usar isso para trazer frutos também para a vida eterna na vida de outras pessoas. Timóteo precisava, de fato, pregar a palavra com fidelidade como líder servo. Um líder ministro, servo que faz, de fato, discípulos verdadeiramente seguidores de Cristo Jesus. Meus irmãos, só o Evangelho traz sustentação para a vida da igreja. E uma igreja então centrada no Evangelho, só lembrando verdades aqui, encerrando a nossa série Evangélicos sem Evangelho. É uma igreja que desfruta então de uma firmeza, porque ela prega a verdade. Porque ela ensina uma vida piedosa, e a vida piedosa é a submissão a Cristo, não é pietismo, mas é uma vida piedosa a partir da verdade da palavra do Senhor, da doutrina que nós precisamos cuidar dela. Mas é algo que eu preciso fazer, eu particularmente, eu, Altair, você que está aí no banco, você que está me ouvindo aí nas mídias, você precisa viver uma vida piedosa, e Deus haverá de usar isso, para dar os frutos que de fato o Senhor quer. Só o verdadeiro Evangelho mantém uma igreja em pé, onde a palavra ela é pregada com fidelidade, onde Cristo continua com certeza sendo o centro, portanto a pedra angular, aquele que dá sentido à obra, onde Ele de fato, Ele é o Senhor da história, em todo o sentido mais amplo da vida, onde cada líder é servo submisso a esse senhorio, onde os crentes são verdadeiros discípulos de Cristo e portanto também servos discipuladores, onde Deus é adorado como único Criador e preservador de todas as coisas, que criou tudo para ser recebido com ações de graça, para que nós desfrutemos aquilo que Deus tem feito. Onde anunciar o Evangelho da graça, meus irmãos, é
a mensagem principal que cada ovelha de Jesus precisa fazer. Eu e você. E eu quero então trazer aqui três aplicações ainda, além dessas que eu já coloquei. Primeiro, o crente precisa conhecer a Escritura para que ele consiga refutar a falsa pregação. Não seja um crente daqueles que, hoje, às vezes não, mas você pega ou a Bíblia ou o celular e diz assim, eu sou crente porque eu estou indo para a igreja, porque eu sou crente, ou o celular, enfim, como se isso fosse um reflexo de alguém que teme ao Senhor. Conheça a Escritura, conheça a palavra, leia a palavra. Eu louvo a Deus por muitos irmãos que têm aceitado esse desafio, às vezes não têm feito uma leitura anual da Escritura, mas têm sido gente zelosa no estudo da palavra diariamente. Só assim que nós nos tornamos cada vez mais uma igreja sólida, conhecendo a Escritura, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você pode ler bons livros, você não pode desprezar a palavra do Senhor. Bons livros de boas editoras, que de fato de bons escritores, sólidos, homens e mulheres de Deus. Cuidado com aquilo que você lê, para que isso não tire você exatamente do foco da Escritura. Segundo, lembre-se de que sem a doutrina bíblica, a piedade vai virar pietismo. Vida cristã mentirosa, apenas de fachada. Apenas de fachada. Hipocrisia, o Senhor não suporta o hipócrita. Terceiro, eu quero dizer para você, meu amigo, quem sabe você que está me ouvindo, que ainda esteja longe do Senhor Jesus. Você não faz parte ainda dessa igreja do Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a pensar seriamente nisso. Lembremos, em tudo aquilo que porventura eu e você temos falhado, nós temos uma alternativa que é Cristo Jesus. Como já cantamos nesse culto, que Cristo Jesus na verdade entregou-se para que nós pudéssemos ser restaurados e portanto, uma igreja que ela não esteja centrada no Evangelho, um crente que não esteja vivendo uma vida piedosa, pode se render aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho sido um crente muito falso, eu tenho sido um crente hipócrita, eu não tenho sido aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu não tenho sido. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Senhor. Quantos crentes são extremamente vulneráveis à falsa doutrina por falta do conhecimento da Escritura. E eu posso pedir perdão e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu posso pedir perdão, Senhor, e dizer, Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu posso pedir perdão e dizer, Senhor, só o Senhor me consegue, ou só o Senhor me faz manter em pé, conduzindo a minha vida, a fim de glorificar o Senhor com uma vida piedosa, zelosa, com a doutrina bíblica, e isso vai fazer a diferença onde eu vivo, onde eu desenvolvo o meu trabalho, onde eu estudo, onde eu convivo dentro do meu lar, onde só eu e minha família nos conhecemos. Me faça um Timóteo da vida, para que eu possa amar as pessoas, para que eu possa ter uma boa palavra, para que eu tenha uma boa conduta, para que eu demonstre de fato o amor que o Senhor quer que eu demonstre, para que eu viva uma vida de pureza. Só assim eu vou entender que o Evangelho é Cristo Jesus. Só assim que eu vou demonstrar que na verdade eu sou um crente, que eu tenho o verdadeiro Evangelho. Não porque você, ou quem sabe eu sou presbiteriano, não sei que denominação, quem sabe alguns que me ouvem o são, mas eu preciso ser um crente solidificado em Cristo Jesus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que vivem ainda como evangélicos sem o Evangelho, possam reconhecer o seu pecado, voltar-se para Cristo, arrependidos, e se render aos pés de Jesus. Essa é a minha oração por você, que porventura esteja tão longe, quem sabe um crente vivendo como se não tivesse Evangelho, porque você tem vivido uma vida no automático, de uma vida cristã, uma vida sem frutos, sem o verdadeiro sentido do Evangelho. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nesse instante. Eu queria que você orasse e colocasse diante de Deus a sua vida, sabendo que por meio de Cristo Jesus há restauração, há mudança, por meio do verdadeiro Evangelho Cristo Jesus.
é possível consertar quanta coisa na nossa vida. Eu quero convidar você a orar por alguns instantes. Coloque-se diante de Deus nesse momento, por favor. Enquanto isso, a equipe de música vai estar aqui. E depois que o pastor Vinícius orar, a equipe vai nos conduzir mais uma música. Mas enquanto isso, você esteja orando, colocando diante de Deus, por favor, a sua vida naquilo que o Espírito Santo de Deus tem incomodado nesta noite.